Fala pessoal, beleza? Vamos falar novamente do OGIN 11, né? O fundo de infra ali da Ormo, né? Ormo, fundo de investimento em cotas de fundo incentivados de investimento em infraestrutura, renda fixa, né? Ufa! O nome é grande, mas não assusta a gente não. Fica aí que você já vai ficar tranquilo e saber. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva nesse momento para você ficar atento às novidades aqui, tá? Vamos utilizar o relatório que acabou de sair, o relatório mensal de agosto de 2023, tá? Então, esse nome todo grande que você viu, né? A gente pode resumir ali como um fundo de infra da Ormo que investe em debêntures incentivadas, né, predominantemente, né, o fundo está disponível ao público geral, busca um retorno de 1 a 2% acima dos títulos públicos de prazo equivalente, tá certo? Segundo a Ormo, né, você tem aí né, primeiro a gestão da Ormo, né, que é uma corretora e uma casa que já tem bastante tempo no mercado, né, uma aventureira. Você tem a isenção desse tipo de produto, né, uma perspectiva de renda, porque teoricamente ele pode pagar distribuições mensais, tá? E ainda se conta com a proteção, porque na grande parte dos títulos são atrelados à inflação, mais um rendimento. Então, se a inflação subir muito, você está com pelo menos uma parte do seu patrimônio protegido, ainda assim é um ativo líquido, né? Porque é negociado na B3, tá certo? Administrado pelo Banco da Coval, né? Um condomínio fechado, a gente já falou isso em outros vídeos, a característica aqui do que é ser um condomínio fechado, né? O gestor não precisa se desfazer dos títulos porque você quer vender suas cotas, né? O ticker na bolsa OGIN 11. Então vamos embora aqui adentrar as características do fundo, tá? Isso aqui a gente já falou dele, como eu falei. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos fazer um vídeo mais de acompanhamento hoje, né? Então, em agosto, né, a performance da carteira do Agin gerou 0,14,8, lembrando que ele é um fundo na base 10, tá? Então, ele fundo distribuiu, né, 10 centavos por cota aos cotistas e iniciou ali uma reserva de lucro, segundo ele, visando a preservação dos dividendos em momentos em que o mercado tiver mais estressado, tá certo? É, então aqui a gente vê, né, que o gestor informa que algumas, né, operações que ele fez aqui com as debêntures, uma recuperação dessas debêntures que ele já tinha, da Ambipar, do Metrorio, por exemplo, tá? O gestor também informa que ele está evidenciando aqui uma retomada do apetite por crédito privado, né, no mercado local. Lembrando que a gente teve esse ano eventos conturbados que bagunçaram o mercado de crédito privado, né? Teve Americanas, depois teve Light, enfim. Não foi fácil a vida do gestor, principalmente no primeiro semestre, tá certo? Então ele dá como exemplo aqui, né, uma oferta que teve da Águas do Rio, né, que foi uma debênture que eles foram no mercado, né, mesmo um volume alto, que eles tentaram captar 5 bilhões de reais, né, a demanda superou em quase duas vezes, né, foi uma demanda de 9,76 bi, para uma demanda que já era alta da própria empresa de 5. Então eles trazem aqui esse exemplo anedótico para reforçar a visão deles do mercado de crédito privado, tá, pessoal? Então aqui a gente chega numa parte bem bacana, né, que é a análise de sensibilidade. O que isso significa? É mais ou menos quanto você vai estar recebendo ao comprar o OGIN na bolsa. O fundo está negociando ali, né, lógico que isso aqui tem variação diária, né, mas numa média de R$ 9 ali aproximadamente, então você estaria levando o equivalente a uma remuneração bruta de CDI, né? Isso aqui não está descontado os custos do fundo, a remuneração é bruta de CDI mais 5,1 ou o IPCA mais 10,6, né? Se você já acha bom uma NTN-B te pagando 6, né? O que, que você acha de uma. Claro que isso aqui é um outro risco de crédito, tá? Eu não estou comparando, mas de fato é uma remuneração atrativa, né? Eu, pelo menos, considero CDI mais 5, rentabilidade de IPCA mais 10 bem atrativo. Lógico que isso aqui é um outro nível de risco, né? Não é recomendação de investimento, vai depender do seu portfólio, da sua carteira, tá? Então aqui a gente tem um resumo, né, do spread de crédito do fundo, 3,9, uma duration de 4,5. Geralmente, as debêntures incentivadas, os prazos realmente são longos, tá? O fundo ele conta com 34 ativos, tá? Um patrimônio líquido ainda pequeno, se comparado aos demais, apenas 45 milhões, né? A gente vê, por exemplo, o Juro 11 tem mais de 400 milhões já. O fundo distribuiu, né, dividend yield equivalente aí a 1,11% no mês.
10 centavos, como a gente já viu, iniciando uma reserva de lucro aqui de 0,049, lembrando que ele é um fundo na base 10 aqui, né, o valor patrimonial da cota de R$ 9,63, né, o que dá um desconto ali de 0,7, né, 7% descontado, né, se a gente considerar o preço de R$ 9,00. Então, portanto, é um dos poucos fundos de infraestrutura que ainda estão descontados, talvez pela liquidez um pouco menor, né, pelo seu patrimônio um pouco menor. A gente vai ver o número de cotistas também ainda está pequeno, é um fundo que está precisando crescer, está precisando se divulgar mais. Então, aqui a gente chega na carteira do fundo, tá? Ele é um fundo que está diversificado, mas ainda com uma concentração, né? Uma principal posição aqui no fundo é mais de 10% do PL, e você tem um outro bloco ali de 6 a 7%, embora haja uma diversificação setorial dentre eles, né? Geração distribuída, exploração de rodovia, gestão ambiental, saneamento, exploração de rodovia, energia eólica, petróleo e gás, né? Tem uma concentração em ativos um pouco mais alta do que o comum, mas em linhas gerais a gente pode considerar sim como um fundo diversificado, tá certo? Então aqui estão as principais posições. O fundo tem mais posições aqui, outros, né, mas que representam menos de 1% da carteira individualmente, tá? Tem algumas figuras conhecidas, a gente vai ver que ele tem uma presença forte em água e saneamento, né, que é um setor que tende a crescer muito, né, com o marco do saneamento. Então está aqui a alocação setorial, né, geralmente energia domina, mas no caso do Ogin, quem está dominando é o setor de saneamento com 28%, energia distribuída também é uma parte relevante com 12%, tem gestão ambiental com 13%, energia eólica, que também seria, né, poderia se juntar ali com tudo energia, mas ainda assim seria menor do que o percentual de saneamento, e rodovia também com uma presença importante. Quem tem bastante rodovia também é o BIDB11, né, o fundo de infra do Inter, né? A gente também tem vídeo aqui no canal dele. Se você não é inscrito, tá dando mole, faz isso imediatamente, ativa as notificações. A alocação por rating de crédito, né? A maioria ali é de A para cima, não tem nenhum AAA, que seria a melhor classificação de risco da carteira, e uma parte relevante também sem rating de crédito. Isso aqui pode se dar em razão de um volume pequeno, né? Que não se justificou você pagar uma empresa para fazer essa avaliação, tá certo? Então, aqui em termos de resultado, deixa eu diminuir aqui primeiro. Então, a parte que, né, positiva de carrego, DAP, esse DAP aqui é uma operação, né, um derivativo, né, com trade ele conseguiu também positiva, e aqui a divisão dos custos, né, ele informa que, então, ele gerou ali 0,091 com carrego, que seria, né, a remuneração normal ali, gerou 0,089 com a proteção advinda, né, provavelmente se protegendo ali uma inflação um pouco mais baixa, né, que certamente iria impactar mais o rendimento se não fosse essa proteção aqui, conseguiu gerar bastante valor com esse hedge, e 0,003 com trade de ativos ali, ganho de capital, né, leia esse ganho de capital, um resultado total de 149 por cota, lembrando que isso aqui é um fundo de base 10, tá? Então tá aqui, ele coloca as maiores contribuições e as menores dos ativos da carteira, né? Aqui a gente chega no número de cotistas, de fato está precisando crescer, teve um crescimento de julho para agosto ali de aproximadamente 2,96, né? 3% ali no número de cotistas. Aí o volume teve uma queda relevante em relação a julho, né? Mas julho também foi o pico, né? O máximo que o fundo já chegou, como a gente pode ver aqui, né? Em julho foram mais de 3, né? E agosto foi 1,5 ali, 1,585, né? Bilhões negociado em bolsa. Mas, enfim, o resultado, né? Conforme ele vai estabilizando o resultado e distribuindo regularmente, a tendência é crescer, mais pessoas conhecerem o fundo. Mas hoje o fundo tem ali 1.912 cotistas, né? Não chega a 2.000. Então, por hoje era isso, pessoal. Era, né, um relatório ali mais de acompanhamento. Quem já está inscrito no canal já sabe um pouco mais de detalhes sobre o fundo, alguns momentos que ele passou também mais desafiadores, e o fundo vem se recuperando. Valeu, grande abraço para vocês.